O texto tem uma carpintaria, né? Um texto de carpintaria, um texto super bem articulado, engendrado, as relações das personagens, e em nenhum momento eu pensei em fazer uma encenação que soasse uma encenação grandiosa, uma encenação mas que permitisse dar vazão ao texto, né, que permitisse o texto seu foco, que permitisse o trabalho dos atores. Num primeiro momento, a gente teria, dentro dessa concepção, uma cenografia com ares de instalação, com ares de artes visuais, mas o elenco respondeu tão bem aquilo que, mais do que isso, né, não respondeu bem, me surpreendeu, engoliu essa ideia cenográfica, e o que ficou, na verdade, foi um espetáculo mais árido, mais cru daquilo que eu tinha imaginado. Então, o que a gente tem em cena são 4 atores completamente entregues, completamente dentro desse trabalho, né? Com as suas personagens, com as suas composições, com as suas construções. Cada ator foi chegando devagarinho, né? Cada ator foi assumindo o seu lugar dentro desse processo. Inicialmente, dos 4 atores que eu tinha imaginado para esse trabalho, originalmente, desse elenco, ficaram 2, que são os 2 atores, né? Que o Eduardo Amaral e o Patrick Leal. Depois chegaram 2 presentes, a Silvia, que interpreta, a Silvia Teodoro, que interpreta uma personagem dificílima, né? A grande vilã da história. Na verdade, não é uma história de mocinhos, é uma história de vilões ou de anti-heróis, né? A gente não tem mocinho nessa história. Mas é um personagem completamente complexo e que a gente sabia a todo momento que daria um norte. E então chegou a Silvia, e logo depois chegou a Devanira Moura, que veio para completar esse elenco, que não poderiam ser outros, a não ser esses 4, né? Eu não imaginava que seria tão complexo fazer o personagem, todos os seus sentimentos, os seus pensamentos, como que podia ser, né? Então a partir do momento que eu percebi que não era tão fácil, que as coisas começaram a se esclarecer para mim na construção do personagem. Então, o pai é um personagem que é interessante que, ao mesmo tempo, ele é frágil por dentro, né? Ele é combalido por dentro, só que externamente ele é robusto, ele é forte, né? Então, no decorrer do processo, eu tinha que estar ligando essas duas coisas, né? Internamente era uma, externamente era outra. Como fazer isso, né? Então, no decorrer do processo, através dos experimentos, né? Através do diálogo, da conversa, que ajudou bastante a questão da residência, o pessoal assistindo, ao mesmo tempo dando opiniões, né? A construção foi acontecendo. Eu faço a avó dentro do Braseiro. É uma personagem densa, uma personagem, a meu ver, seca, árida mesmo. E eu busquei, nas minhas pesquisas, algumas vilãs, né, já conhecidas por alguns. Minha preocupação era não cair no estereótipo. Eu faço uma velha, né, e o corpo que eu cheguei, por exemplo, eu questionei a mim mesma se arcada, se não. Ela é bastante ardilosa, bastante... Ela, na verdade, a responsabilidade talvez de tudo que esteja acontecendo, ela sabe que se inicia com o procedimento dela, com a criação do neto, e ela bem sabe disso e acha um bode expiatório, um outro culpado, né? Então, e ela vai se miscuindo no meio da trama toda, se metendo, puxando
o foco para uma outra situação, sendo que tem uma situação mais importante a ser questionada. Então, ela não, na verdade, ela não está nem aí com nada. Bem, essa peça, O Braseiro, né, num primeiro momento, né, eu penso que parece um único histórico, um único contexto, quando na verdade é um mundo que se divide em submundos, né? Cada personagem está dentro de um mundo, porém cada um, né, ali dentro do seu, defendendo e lutando insistentemente, né, ali pelo que acredita, enfim, pelo que resta, vamos dizer assim, né? E a mãe, ela incansavelmente, ela luta muito pela vida da família, né? Da família em si. A família que vive um conflito constante, né? Um conflito constante, e ela contornando esse conflito, né? E lutando pela vida do filho que se encontra nas mãos de pessoas extremamente poderosas da época. O que é evidente na peça são os conflitos entre os personagens, que, embora haja uma situação limite acontecendo por conta desse filho que foi pego roubando nas terras de um jagunço muito poderoso, embora haja esse conflito e existe uma situação urgente para salvar esse filho mais velho, percebe-se que os personagens começam a buscar para si interesses próprios e defender cada um o seu interesse. Enquanto isso, o filho mais velho, que não aparece na peça, ele vai ficando, de certa forma, esquecido. Porém, o filho mais novo, que é o personagem que eu interpreto, ele está o tempo todo preocupado em salvar esse filho. Ele, de certa forma, apazigua toda a discussão entre a avó, entre o pai, e até que a mãe, de vez em quando, ela faz esse papel de apaziguar também a toda essa discussão. Aqui no Braseiro existe uma coisa que eu gosto de falar, que dá para exercer a delícia da direção, que é justamente equalizar, que é justamente medir em que lugar é necessário um silêncio, em que lugar é necessário uma ruptura, né? Porque os atores estão dispostos, os atores estão em estado de prontidão. Então, a delícia da direção, acho que é justamente isso, né? Olhos de ver, mas, ao mesmo tempo, ter a escuta e saber entrar naquele momento que o espetáculo precisa de uma equalização, que o espetáculo precisa respirar, porque os atores eles trouxeram tudo aquilo que o espetáculo realmente precisa. É um espetáculo centrado no trabalho do ator, né? É um espetáculo que está muito ligado à performance do ator e ao texto, à palavra, né? Muito próximo daquilo que aconteceu comigo quando eu vi. Eu fechei os olhos, né? Quando eu vi o espetáculo, eu fechei os olhos para poder ouvir melhor o texto, né? Não sei como que esses espectadores vão ver ou ouvir, né? Espero que seja um conjunto. Mas é isso. E é isso. Muito, muito satisfeito e feliz pelo trabalho.